Então, muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa palestra, a palestra da Associação Espírita Seara de Jesus, aqui a nossa casa que fica em Embu das Artes. Sejam todos bem-vindos para a nossa palestra semanal, que ela encontre todos bem, todos em tranquilidade, em paz. Vamos nesse momento convidando Jesus para entrar dentro da nossa casa. Se nós não estivermos em casa, estivermos a caminho da nossa casa, que nós abramos o nosso coração, a nossa mente, para que Jesus faça morada lá, porque Ele é só amor, carinho e paciência e compreensão com todos nós. Então, nesse momento, nós vamos dando início. O tema da nossa palestra é tirado desse livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, Caminho Espírita. Nós já estamos fazendo as nossas palestras semanais pela internet com os temas desse livro, já tem um tempinho, que é psicografado por espíritos diversos. A mensagem de hoje foi trazida pelo nosso irmão Emmanuel. Nós vamos acompanhar e ao final eu vou fazer a leitura do capítulo para que todos nós, ao final dessa palestra, estejamos mais conscientes, mais tranquilos dos nossos deveres daqui para frente. O tema da nossa palestra hoje é o item 69, tua prosperidade. Tua prosperidade. Quando nós trazemos essa palavra prosperidade, nós imaginamos que prosperidade tem a ver com bens materiais, tem a ver com riqueza, tem a ver com poder, tem a ver com conquistas. Quando a gente fala, eu gostaria que minha filha fosse casada com um homem próspero, eu gostaria de ter uma vida próspera. Nós sempre, numa grande maioria das vezes, portanto, associamos essa palavra com os ganhos materiais, com as riquezas de todos os tipos. Eu trouxe então o significado dessa palavra. O que é próspero? Próspero tem a ver com aquilo que favorece ou ajuda, é propício. Um outro significado de prosperidade tem a ver com êxito, com ser bem-sucedido, com felicidade. Então, prosperidade tem a ver com felicidade. E conforme eu disse no início, nós ainda, irmãos aqui sobre a face da Terra, reencarnados, nessa luta que nós enfrentamos, que num primeiro momento tem que ser conosco mesmo, não é? Com as nossas dificuldades e as nossas imperfeições, mas também como um ser habitante, um ser vivente sob o planeta Terra ou no planeta Terra. Nós bem sabemos que a sociedade, porque vivemos em uma sociedade, então a sociedade nos cobra muitas coisas. E o que nós vemos quando nós ligamos a televisão, quando nós estamos no meio de uma sociedade, no meio de um grupo, muito gira em torno do que eu sou, do que eu tenho, do que eu possuo, qual é minha profissão, quais são os meus ganhos, quais são os meus bens. Nós bem sabemos. Então, portanto, a nossa vida gira em torno, isso significa o que é prosperidade para uma grande maioria de nós, né? Os nossos ganhos materiais. Onde é minha casa, qual o tamanho da minha casa, o que tem lá dentro, os meus carros, os meus bens, a minha conta bancária. Será que é isso que traz a prosperidade realmente ao ser humano?
Porque que tem não é os bens, né, a prosperidade material e a prosperidade espiritual. Nós estamos dentro de uma doutrina espírita, né? Estamos seguindo os ensinamentos da doutrina espírita. O que é então, portanto, que Emmanuel nesse texto vai nos trazer, o que é que, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele vai trazer nessas páginas desse item, e o que é que a doutrina espírita vai trazer para nós de conhecimento, o que é que realmente importa nessa vida. Porque nós não podemos nos desligar da ideia que estamos aqui de passagem, que a nossa estadia aqui ela é momentânea, que logo a situação ela se modifica um pouco, porque o nosso corpo não foi feito para durar eternamente, esse corpo de carne, nessa matéria, mas que ele é feito para habitar o planeta onde eu me encaixo, onde a minha condição fluídica me encaixa e aonde é necessário que eu permaneça, que eu viva, né, que eu seja um habitante desse planeta, para que aqui, durante o tempo em que eu permanecer aqui, eu possa exercer esse meu lado espiritual, esse meu lado do homem de bem, esse meu lado de ser consciente. Né? Nós temos uma infinidade de ferramentas a nosso favor. Eu até vou trazer a tecnologia aqui hoje na palestra, fora a tecnologia de trazer essa palestra e veiculá-la de uma forma virtual, onde cada um pode estar no conforto da sua casa. Então essa forma de palestra, de conhecimento, ele alcança longas distâncias e, querendo ou não, graças a ferramenta da espiritualidade que foi trazida por um ser humano, né, por um homem. Pois bem, então todas essas questões nós vamos trazer aqui na palestra para que nós despertemos o que é realmente importante a mim enquanto eu estiver aqui reencarnada. Trouxe uma outra imagem, né, a riqueza e prosperidade, porque muitos de nós entendem que prosperidade é isso, né, são esses bens, mas será que essa felicidade é a que traz a felicidade para o meu ser espiritual? Então a gente já começa a nossa palestra e eu trago então o que a doutrina espírita traz sobre a verdadeira riqueza, a verdadeira prosperidade. Então eu vou trazer aqui a questão 922 do Livro dos Espíritos. A pergunta que Kardec fez aos irmãos espirituais de alta hierarquia é a seguinte: a felicidade terrestre ela é relativa à posição de cada um. Sim. O que basta a felicidade de um traz a infelicidade de outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens. Então Kardec perguntou para os espíritos com relação à questão da felicidade, da prosperidade, porque prosperidade é felicidade. Vamos ver o que os espíritos responderam. Para a vida material, prosperidade ou felicidade é a posse do necessário. Para a vida material, é a posse do necessário. Já para a vida moral, para a vida do lado espiritual, da moralidade do ser, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Quando nós vemos essa resposta, nós entendemos que quando a gente fala do lado espiritual, nós sabemos que quanto mais nós formos apegados à materialidade, mais difícil fica o nosso desprendimento quando nós não podemos ou nós não pudermos mais estar aqui na vida material. Porque, conforme eu disse antes, o nosso corpo ele não dura para sempre, né? Os nossos órgãos vão se desgastando,
as nossas fontes de energia vão se enfraquecendo, até chegar o momento em que a gente tem que fazer a nossa passagem. E quanto mais apegado eu for às coisas da Terra, mentalmente, fisicamente, nos meus desejos, nas minhas vontades, nos meus pensamentos, quanto mais eu estiver apegado às coisas da materialidade, mais difícil fica eu conseguir me soltar dessas vontades, desses desejos, e mais difícil se torna o meu ingresso no mundo espiritual, que de imaterial nada tem, nada tem. Então nós bem compreendemos, e isso traduzindo nessa frase, então é a consciência tranquila e a fé no futuro. Fé no futuro de nós compreendermos, e todas essas questões a doutrina espírita nos esclarece, nos envolve em amor, em paciência, em tranquilidade, para nos esclarecer que a nossa mente tem que estar tranquila, que eu estou aqui numa passagem e que eu tenho que manter a minha fé no futuro. Então a doutrina fala que eu tenho diversas, múltiplas existências, que eu estou vivenciando uma delas, que eu já tive milhares para trás, eu já tive outras reencarnações e terei muitas outras à frente. Então, isso está na fé do futuro. Se eu sei que eu estou num processo de prosseguimento, de continuidade, eu compreendo que eu tenho que viver bem essa minha vida com consciência e com conhecimento e me apegar menos às coisas desse mundo, porque elas são pouco duradouras. Logo, a condição se modifica e eu preciso estar encaixada, eu preciso me transformar em um ser necessário ao local onde eu vou me encaixar. Quando nós somos convidados a ir para uma festa, a gente pergunta, né, qual é o estilo da festa. Tem gente hoje em dia que entra lá no site do local onde vai para a festa para ver as fotos que são postadas, para saber como é que as pessoas se arrumam ali, né? Então, para a gente não destoar daquele ambiente, para a gente não destoar daquela ocasião. Pois bem, é a mesma coisa. Eu, quando ingressar ao mundo dos espíritos de uma outra forma, né, numa outra linguagem, mas falando ainda sobre o tema da nossa palestra, então, para eu ingressar no mundo dos espíritos, eu tenho que ter a vestimenta, entre aspas, eu tenho que ter a qualidade necessária para eu ingressar naquele outro ambiente que é o espiritual. E que, novamente eu falo, nada de material ele é, mesmo porque ele é totalmente espiritual. Então ele fala que é a consciência tranquila e a fé no futuro. Continuando o Livro dos Espíritos, na questão 918, ele vai retratar o que é o homem de bem, porque é isso que é necessário. Se nós estamos falando de uma condição espiritual da qual nós temos que nos aproximar e nos afastar da condição material dos bens, da riqueza, do poder, dessa ganância aos bens materiais, porque eles duram um tempo muito curto na nossa vida, e quanto mais apegados a eles nós formos, mais dificuldade nós teremos de ser sermos prósperos espiritualmente. Então, quanto mais próximo da materialidade, menos feliz eu serei. Então, o Livro dos Espíritos vai nos trazer a questão 918, que vai trazer a figura do homem de bem. Ele fala que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior grandeza, no seu sentido amplo. Esse homem de bem, ele se interroga sobre todos os atos realizados, sobre tudo o que ele faz dos seus atos, atitudes e palavras. Ele se pergunta se não violou essa lei de Deus, se não fez o mal a ninguém, se não fez ou se fez todo o bem que podia. Vocês percebem que aqui ele está trazendo o que é necessário ao homem de bem ser
Por que a gente está trazendo o homem de bem e liga o homem de bem à felicidade? Porque o homem, a mulher, o ser humano que cumpre esses slides que a gente está trazendo aqui sobre o homem de bem, ele está mais conectado à vida espiritual. Esses slides dessa questão 918, eles trazem tudo o que é necessário a qualquer ser humano sobre a face da Terra. O homem, a mulher que assim viver, se interrogando a sua consciência sobre os teus atos, se questionando sobre o que fez e pautando a sua vida sobre o bem ao próximo e as recusas que você faz aos seus bens materiais, aos afastamentos, àquilo que te prende, mais feliz você vai ser e, consequentemente, mais prosperidade você terá. Então, esse homem de bem, ele não faz o mal. E se ele faz, ele interroga a consciência se ele fez todo o bem que podia. Se ninguém tem nada a se lamentar dele. Então, ele vive a sua vida pautada nesses entendimentos, nesses questionamentos com relação a você. E é dessa forma que fica a dica para o capítulo de hoje sobre prosperidade. Para que eu seja próspero, eu tenho que passar a minha consciência para esses questionamentos. Enfim, se esse ser humano ele fez a outrem tudo aquilo que queria que os outros lhe fizessem. É fazer o bem ao próximo da mesma forma que eu gostaria de receber o bem do outro. Todos nós queremos ser bem tratados. Todos nós queremos ser tratados com respeito, com carinho, com coerência, com discernimento. Todos nós queremos ser tratados de uma forma justa, pacífica, mansa e amorosa. Para que eu receba isso do próximo, do outro, do mundo, eu tenho que fazer ao mundo também, ao próximo também. Ainda eu trago, ele é bom, ele é humano, então ele entende o que acontece com o próximo, porque assim ele também é um ser humano, e ele é benevolente para com todos, porque ele vê irmãos em todos os homens, em todos os seres humanos. Ele, portanto, jamais é vingativo. Já por esses slides, meus queridos irmãos, a gente se recorda sempre de alguém, né, que nos vem à nossa mente, o noticiário que nos traz todos os dias notícias pesadas. Eu peço que todo mundo tenha discernimento para olhar quando a gente quer realmente ligar o nosso televisor, né, quer ligar a nossa televisão para assistir esse tipo de informação, que a gente tenha discernimento para não absorver, né, quantidade maior de negatividade do que a que chega até nós. Como seres humanos, nós já temos inteligência, porque assim Deus nos deu quando nós entramos no reino hominal. Nós temos a inteligência e nós devemos fazer o discernimento e as nossas escolhas, porque somos dotados de livre-arbítrio, então do que é necessário, do que não ficar perto de nós mais, do que a gente não quer trazer para dentro do nosso coração, da nossa mente. Com o tempo, a gente vai aprendendo esse tipo de coisa e a gente já passa a selecionar melhor as coisas na nossa vida. Eu desejo que cada um de nós faça essa limpeza, faça esse filtro na sua vida, tá bom? Para que a gente não escolha deixar o mundo te engolir quando nós viemos aqui para sermos prósperos, para sermos felizes, para nós termos uma vida. O que essa imagem nos traz? Ela nos traz a felicidade, ela nos traz a liberdade, ela nos traz a confiança, a fé
no futuro, a fé no presente, e o presente depende de mim. Eu recebi esse presente de Deus, eu tenho que me favorecer emocionalmente, espiritualmente, com coisas boas dentro de mim, para que eu seja realmente próspera, feliz. Eu ainda trago, eu falei que eu ia trazer, né, com o auxílio da tecnologia, eu vou trazer então o conhecimento aí, ó, sobre felicidade de acordo com a inteligência artificial. A inteligência artificial é um sistema que chegou ao nosso benefício, ao benefício do ser humano. Ela está sendo usada para o trabalho, para uma reunião, para uma tarefa, para tudo que você quiser perguntar para a inteligência artificial, ela te responde. E a inteligência artificial também respondeu para a gente. Ela diz que a verdadeira felicidade é um estado de bem-estar interior. Olha que coisa, porque é isso mesmo. Nada tem a ver de material, nada tem a ver com aquela figura do carro, do dinheiro, da casa, tá bom? Da caminhonete. Nada tem a ver com isso, meus irmãos, porque quanto mais a gente tem desses bens aí, mais a gente fica preso a eles. Então a inteligência artificial falou para nós que a verdadeira felicidade é um estado de bem-estar interior. Ela transcende a alegria passageira e ela se relaciona com a satisfação com a vida. Essa moça aqui, essa imagem, ela retrata bem o que está sendo trazido aqui nesse texto, com a satisfação com a vida, a busca por significado e a conexão com algo maior. Que algo maior, que algo maior. Nós estamos a caminho do final da nossa palestra, nós vamos chegar lá. É essa conexão com algo maior, tá vendo? Com algo mais próspero. E quem vai fazer essa escolha somos nós, é cada um de nós. Não nos deixemos estragar pelas coisas do mundo, não deixemos que o mundo nos engula. Nós temos total capacidade de dominar a nossa vida estando aqui encarnado, porque nós podemos ser o máximo de felicidade possível aqui no planeta Terra, e quem diz isso é a doutrina espírita. Tem uma pergunta específica lá no Livro dos Espíritos, se vocês quiserem, procurem, usem a internet, usem a tecnologia a nosso favor. Lá no Livro dos Espíritos tem essa questão, o quanto eu posso ser feliz aqui na face da Terra e qual é o tamanho da felicidade que eu encontro aqui. A inteligência artificial termina para nós essa frase. É um conceito complexo, porque ela deixou aqui que é a conexão com algo maior. Ela diz então que é um conceito complexo, mas que pode ser alcançado através da prática da gratidão. Olha aí que ela deixa a dica para nós, o que é necessário para nós sermos prósperos. A prática da gratidão, da valorização do presente, do meu dia de hoje. Quantos agradecem o dia por ter nascido vivo, por ter crescido, por ter tido mais um dia de vida, para poder viver e se desenvolver. Do desenvolvimento de relacionamentos saudáveis, gente. A gente tem que buscar esse desenvolvimento de relacionamentos saudáveis e da busca por objetivos que tragam sentido à vida. Então ela trouxe aqui tudo e não diferente do que a doutrina espírita nos traz para sermos prósperos, para sermos felizes. Gratidão, valorização do presente, desenvolvimento de relacionamentos saudáveis e a busca por objetivos que tragam sentido à vida. Cada um vai fazer a sua reflexão e ver o que realmente traz sentido à tua vida. Tá bom? E agora eu vou trazer uma passagem também de Mateus, porque foi através de Mateus que ele trouxe a passagem desse nosso irmão querido, Jesus Cristo, porque ele é a verdade, o caminho e a vida, nós bem sabemos, é através dele que nós aprendemos e que nós nos sustentamos, e ele está sempre conosco na nossa vida. E então eu trouxe essa passagem de Mateus, que está lá no capítulo 8, versículo 36. Com efeito,
que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e arruinar a sua própria vida. O que adianta você ter passado uma vida inteira adquirindo bens, se você pode entender que quando você passa uma vida inteira adquirindo bens, a gente acaba ficando descontente, a gente acaba ficando desconfiado de quem anda do nosso lado. A gente passa uma vida inteira porque no dia seguinte você quer juntar mais e você quer juntar mais. Tem até uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que fala, né, do homem que viveu uma vida inteira juntando a sua riqueza no celeiro e que ele é tido como louco, porque em um segundo Deus te chama para você voltar à pátria espiritual, e o que vai ser das acumulações que você fez no seu celeiro? Muitas vezes a gente deixa uma herança para os nossos filhos e aí vira briga, vira separação, vira contenda, vira briga, vira discussão, vira separação, vira tudo isso, se distanciando da felicidade. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não é? É o que ele fala aqui, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e arruinar a sua própria vida. Paremos para pensar, meus queridos irmãos, nas nossas escolhas. Nós não precisamos de muito, nós precisamos do necessário à nossa sobrevivência, e Deus, na sua infinita bondade, sabedoria, justiça, misericórdia e também justiça, porque Ele é justo, busquemos o que cabe à nossa sobrevivência, nada mais, nada além disso, com o risco de nós nos perdermos. O que adianta nós sermos prósperos para o mundo, se quando você entra na tua casa você está sozinho, você está sempre desconfiado, você está sempre insatisfeito? Nós nascemos para ser felizes, e assim Jesus falou, que nós podíamos fazer tudo o que Ele fazia e muito mais, e que só cabia a nós sermos felizes. Cabe, portanto, a cada um de nós. E nesse momento, então, eu deixo essa reflexão, né, dessa frase trazida aí por Mateus, pelo nosso irmão Mateus, no Evangelho dele, sobre algo que Jesus falou para todos nós. Pensemos melhor no que é prosperidade para nós, pensemos melhor no que é que nos faz feliz. Que nós busquemos, e nesse momento eu termino a nossa palestra, na figura de Jesus. Pensemos melhor no que é que nós queremos, tendo como nosso guia e modelo Jesus. Lembremos do que Ele nos recordou, que Ele falou que era para largar tudo para lá e seguir, né? Segui-lo com a sua cruz, com as suas vontades, com a sua vida. Faça o bem. Nós trouxemos aqui na palestra o que era necessário para nós sermos felizes. Pensamentos positivos, companhias agradáveis, companhias positivas. Não tenha medo de dizer não, não tenha medo de recusar algum passeio, alguma discussão, se afaste. Mantenha o seu pensamento sempre positivo, vibrando positivo por todas as pessoas, fazendo o bem ao próximo, você estará buscando o melhor a você. Muita paz, muita saúde, que nós tenhamos uma semana maravilhosa, sempre com o nosso irmão Jesus Cristo, hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja.